E se o homem deixasse de ser um mero torcedor corriqueiro, esperando que a vida lhe traga um resultado favorável, e adotasse o verdadeiro interesse em compreender o porquê e o para quê das coisas, investigando se cada ação faz sentido para o bem-estar de todos os viventes? Imagine essa pergunta como um raio silencioso que se abre no horizonte interno. Quando um ser humano deixa de vibrar na expectativa e entra na vibração da participação consciente, o campo ao redor dele muda, como se a realidade, até então tímida, começasse a responder com maior clareza. O movimento dessa pergunta, tão pequena à primeira vista, é como um cristal sendo colocado diante de um feixe de luz. Ele não apenas reflete, mas reorganiza todo o ambiente ao redor. É a marca grande deste episódio, a imagem luminosa que deixará um rastro vibracional no campo da consciência de quem ouve. Assim como a água vibra quando tocada por um simples som, a sociedade inteira poderia mudar caso cada indivíduo permitisse que a curiosidade consciente substituísse a passividade automática. Hoje caminharemos juntos nesse território onde a ciência moderna encontra metafísica poética, onde as leis da vibração se tornam tão concretas quanto as leis da termodinâmica, e onde a consciência deixa de ser espectadora para se tornar coautora. Aqui, cada respiração é um convite para observar o próprio campo interior, cada pausa, um lembrete de que o silêncio contém instruções sutis para reorganizar a vida. Ao longo deste vídeo, você sentirá que a pergunta inicial, simples, quase cotidiana, se revela como um portal. Porque quando um ser deixa de torcer e começa a investigar, a realidade se aproxima. A mecânica quântica já insinuava isso. O observador modifica o fenômeno. Porém, quando o observador se torna consciente de sua influência, ele modifica não apenas o fenômeno, mas o próprio futuro coletivo. Por isso, antes de avançarmos, respire. Deixe que essas palavras toquem seu campo não como ideias abstratas, mas como vibrações que reorganizam sutilezas internas. Estamos prestes a investigar a pergunta que atravessa eras e civilizações. Qual nível social poderíamos alcançar se cada ser humano deixasse de operar no piloto automático e se tornasse participante consciente do jogo universal? Curta e inscreva-se, não por hábito, mas porque cada gesto de consciência fortalece o campo que estamos criando juntos agora. Este é um encontro para quem sente que o futuro não é uma aposta, e sim uma construção vibracional. A partir deste ponto, atravessaremos o portal da metáfora e entraremos no território onde a ciência explica o movimento, e a consciência explica o sentido dele. Quando observamos a natureza através das lentes da física, percebemos que nada realmente está parado. Mesmo aquilo que chamamos de sólido vibra, oscila, pulsa em padrões microscópicos. O elétron não repousa, ele dança. A molécula não dorme, ela negocia forças invisíveis a cada instante. O que chamamos de futuro nada mais é do que o resultado acumulado de pequenas vibrações que se reorganizam continuamente. Por isso, o movimento não é apenas deslocamento, é estrutura. Ele determina como a vida se adapta, evolui, cria e transforma. Quando o ser humano permanece passivo, sua vibração continua existindo, mas sem direção. Quando ele decide investigar, questionar e agir com consciência, sua vibração se alinha a padrões mais coerentes, criando estruturas mais estáveis para si e para o coletivo. A biologia mostra o mesmo princípio. Cada célula do corpo humano vive em um estado de comunicação contínua, trocando sinais elétricos, químicos e mecânicos que mantêm o organismo funcionando como um universo em miniatura. O corpo não prospera em estagnação, ele floresce quando circula, respira, transforma. O movimento interno, do sangue, da linfa, dos íons atravessando membranas, sustenta a vida tanto quanto o movimento externo. Sociedades seguem esse mesmo padrão. Quanto mais circulação de ideias, empatia, diálogo e curiosidade, maior a resiliência e a capacidade de evolução. A biologia nos lembra que um organismo que não se adapta adoece. Um coletivo que não se move estagna. Na mecânica quântica, o conceito de movimento ganha uma camada ainda mais fascinante. O futuro não preexiste como algo fixo esperando ser descoberto. Ele surge quando uma interação ocorre. O famoso colapso da função de onda é uma metáfora científica extraordinária. Possibilidades se reorganizam ao redor da atenção. Quando aplicamos isso ao comportamento humano e social, percebemos que o futuro coletivo depende, de forma literal, da qualidade do foco humano. Se focamos apenas em torcer, esperar, desejar que algo aconteça, mantemos o campo em um estado de nebulosidade. Mas quando direcionamos intenção, investigação e presença,
criamos coerência. E coerência gera realidade. A neurociência reforça esse princípio ao mostrar que o cérebro humano não é uma máquina de repetição, é uma máquina de previsão. Cada percepção que você tem é o resultado de modelos internos que tentam antecipar o futuro com base no passado. Quando esses modelos não são questionados, eles se tornam rígidos, limitando a expansão pessoal e social. Mas quando o indivíduo decide investigar, perguntar por quê, para quê, e se isso contribui para o bem-estar coletivo, ativa redes neuronais de alta integração, como o córtex pré-frontal e o sistema de saliência, ampliando sua capacidade de perceber padrões complexos e agir com inteligência social. O movimento cognitivo é tão transformador quanto o movimento físico. A química, por sua vez, revela que toda evolução depende da energia mínima necessária para iniciar uma reação. Nada muda sem um pequeno disparo, uma faísca, um interesse sincero. A sociedade humana funciona exatamente assim. Quando poucos começam a questionar, observar e agir de maneira consciente, tornam-se catalisadores de transformação. Assim como uma reação química pode se acelerar exponencialmente após alcançar seu limiar, uma comunidade dedicada ao bem-estar coletivo pode gerar saltos de prosperidade, saúde e cooperação muito além do esperado. A química nos ensina: o movimento inicia a mudança, mas a intenção direciona a reação. Quando unimos física, biologia, química, mecânica quântica e neurociência, uma conclusão se destaca com clareza cristalina: o futuro é moldado pelo movimento consciente. Não o movimento frenético da urgência, mas o movimento sereno da curiosidade genuína. A ciência mostra que sistemas vivos prosperam quando fluxo e coerência coexistem. A metafísica mostra que a vibração da consciência organiza esse fluxo. O que aconteceria, então, se uma sociedade inteira deixasse de ser torcedora e se tornasse participante? Talvez alcançássemos um nível de humanidade onde o futuro não seria uma projeção, mas uma criação conjunta, um campo coerente, vibrante e profundamente harmônico. Quando a ciência descreve a dança invisível entre partículas, campos e frequências, ela está, sem querer, abrindo uma janela para a metafísica, a dimensão onde o ser humano percebe que não é uma criatura isolada, mas um ponto de consciência dentro de uma rede infinita de relações. Aqui, o movimento do elétron dialoga com o movimento do pensamento, e a vibração da molécula ecoa com a vibração da intenção. Não é alegoria, é correspondência. Tudo vibra, tudo responde, tudo participa. E a pergunta que nos trouxe até aqui: o que aconteceria se deixássemos de torcer e começássemos a compreender? Encontra seu terreno fértil, no campo onde consciência e realidade se entrelaçam. Imagine que cada pensamento humano é um pequeno ajuste no campo quântico coletivo. Assim como ondas em um lago interferem umas nas outras, nossas vibrações mentais interferem nos padrões sociais, éticos e emocionais do mundo. A física nos diz que campos se reorganizam em presença de energia coerente. A metafísica amplia isso ao afirmar que a coerência da consciência pode alterar não apenas a forma como percebemos o mundo, mas a forma como o mundo responde a nós. Não é magia, é sintonia. Quando o ser humano compreende sua responsabilidade vibracional, ele deixa de culpar o acaso e passa a ouvir a sutileza dos efeitos que produz. Nesse ponto, a integração entre ciência e consciência se torna mais evidente. A física quântica aponta que o observador influencia o fenômeno. A metafísica aponta que o observador influencia sua própria vibração antes de influenciar qualquer fenômeno externo. O futuro, portanto, não surge apenas das ações, mas do estado interno que antecede as ações. Uma sociedade que pensa com pressa gera resultados caóticos. Uma sociedade que pensa com presença gera realidade mais estável. A vibração coletiva, somada à intenção individual, cria o tecido do futuro. Assim como o campo eletromagnético se reorganiza ao redor de um ímã, o campo social se reorganiza ao redor de seres conscientes. Quando olhamos para organismos biológicos complexos, percebemos que a inteligência não está apenas no cérebro, mas distribuída pelo corpo inteiro. Um cardume de peixe se move como se fosse um único ser, uma floresta se comunica através de impulsos subterrâneos, uma colmeia age com uma lógica coletiva que transcende o entendimento de qualquer abelha isolada. A metafísica nos lembra que a humanidade também possui seu próprio campo unificado, uma trama invisível onde intenções, emoções e percepções se espalham como ondas. Quando um indivíduo desperta, ele ilumina mais do que a si mesmo, ajusta a vibração de toda a rede. Essa integração nos leva a uma compreensão mais profunda.
Quando o homem deixa de ser torcedor e se torna observador consciente, sua vibração começa a harmonizar o campo ao redor. Ele se torna uma espécie de centro de gravidade emocional, capaz de inspirar movimento sem impor força. Isso ocorre porque a vibração coerente ressoa no espaço, assim como um diapasão faz outro vibrar sem jamais tocá-lo. É assim que sociedades mudam, não por imposição, mas por ressonância. O despertar não acontece em massa, acontece em ondas. Aqui, ciência e metafísica finalmente se abraçam. Sistemas que vibram em harmonia criam realidades mais ordenadas. Sistemas que vibram em conflito criam instabilidade. Portanto, o futuro social não depende apenas de políticas, tecnologias ou estruturas externas, mas da vibração interna dos indivíduos que compõem o sistema. A pergunta, então, transforma-se em convite. Que mundo emergiria se cada ser humano adotasse o movimento da consciência em vez da passividade da torcida? Talvez descobriríamos que o futuro não está distante, está apenas dormindo dentro da nossa vibração atual. Há um momento na vida em que o ser humano percebe que não vive apenas dentro de uma sociedade, mas também dentro de si mesmo. E é nesse instante que a reflexão se torna inevitável. O que eu realmente estou alimentando com meus pensamentos, minhas atitudes, minhas ausências e minhas presenças? Assim como um elétron nunca se mantém estático, nossa consciência também não permanece neutra. Cada emoção gera movimento. Cada julgamento cria padrão. Cada expectativa plantada no invisível se transforma, cedo ou tarde, em algum tipo de consequência. Quando entendemos isso, percebemos que viver de forma inconsciente é tão arriscado quanto pilotar um avião sem painel. Seguimos no ar, mas sem noção do impacto de nossas escolhas. A reflexão existencial começa quando admitimos que a realidade que experimentamos é parcialmente reflexo daquilo que vibramos. Não é uma lei mágica, mas uma dinâmica psicobiológica. Nosso sistema nervoso filtra o mundo conforme nossa coerência interna. Se cultivamos medo, percebemos ameaça. Se cultivamos presença, percebemos oportunidade. E quando expandimos isso para o coletivo, vemos que sociedades inteiras são moldadas por seus padrões emocionais predominantes. Uma comunidade que vibra ressentimento repete ciclos de conflito. Uma comunidade que vibra curiosidade e cooperação cria espaço para inovação, saúde e equilíbrio. O futuro social não é uma aposta, é um reflexo emocional ampliado. Nesse processo de reflexão, o ser humano começa a notar algo profundo. A vida não espera que ele esteja pronto para participar. A vida acontece, o tempo avança, os ciclos se movem, e a única escolha real é entre acompanhar conscientemente ou ser arrastado pela inércia. A física chama isso de entropia. Tudo tende à desordem se não houver intervenção energética. No campo humano, a intervenção é consciência. Quando paramos de apenas torcer e começamos a investigar, trazer clareza e intenção, reduzimos a entropia emocional que nos mantém repetindo as mesmas histórias. Passamos a ser autores, e não apenas figuras secundárias no roteiro da vida. A reflexão existencial nos obriga a encarar a pergunta que muitos evitam: o que eu realmente desejo contribuir enquanto estou aqui? Não se trata de grandeza pública, mas de coerência íntima. A física mostra que toda força gera reação, a metafísica mostra que toda escolha gera campo. Assim, cada gesto de compaixão altera mais do que uma situação específica. Ele altera o padrão interno que sustentamos, e esse padrão se propaga pela rede invisível que conecta seres humanos. A responsabilidade não é um peso, é um privilégio. Somos arquitetos vibracionais, e isso significa que cada pensamento consciente é um tijolo na construção do futuro coletivo. Quando o ser humano olha profundamente para sua própria existência, percebe que seus maiores conflitos não vêm do mundo externo, mas da incoerência entre o que ele sente e o que ele expressa. A neurociência mostra que viver em dissonância interna aumenta estresse, inflama o corpo e reduz clareza mental. Já viver em coerência, sentir, pensar e agir alinhado, regula o sistema nervoso, amplia a percepção e gera comportamentos mais compassivos. Esse estado não nasce do esforço, mas da honestidade interna. E, curiosamente, quanto mais coerente um indivíduo se torna, mais naturalmente ele inspira outros, sem precisar dizer uma palavra. A grande reflexão existencial deste vídeo, portanto, não é se o mundo poderia melhorar, mas se estamos dispostos a melhorar o mundo começando por nós mesmos. A física explica a estrutura do movimento. A consciência explica o propósito dele. Se deixarmos de ser torcedores e nos tornarmos participantes conscientes,
poderemos descobrir um nível social que nunca experimentamos, um espaço onde a vibração de cada indivíduo se alinha ao bem-estar do todo. Talvez essa seja a verdadeira evolução da humanidade, não uma mudança tecnológica, mas uma mudança vibracional. Aqui chegamos ao ponto de torção, o instante em que percebemos que a pergunta inicial, o que aconteceria se deixássemos de torcer e começássemos a compreender, não é apenas uma reflexão filosófica, mas uma chave escondida. A revelação é simples, porém profunda. O ser humano já está moldando o futuro, mesmo quando acredita que está apenas assistindo. A neurociência confirma isso quando mostra que o cérebro nunca opera no modo neutro. Estamos sempre prevendo, reagindo, emitindo sinais elétricos e emocionais. O plot twist é que a inércia também é uma forma de criação, só que uma criação sem direção. O mundo não muda porque queremos, ele muda porque vibramos. A física quântica nos entrega outro fragmento dessa revelação: o observador não é passivo. Mesmo quando acreditamos estar apenas contemplando, estamos colapsando possibilidades, influenciando padrões e alterando microestados que se acumulam em macroeventos. O grande equívoco humano não é ignorar o futuro, é acreditar que não participa dele. Assim como uma onda se reorganiza ao redor de um único ponto de vibração, acontecimentos sociais se reorganizam ao redor de vibrações emocionais dominantes. O plot twist é que, enquanto muitos acreditam não ter poder algum, estão, na verdade, sustentando a estrutura invisível que decide o que se manifesta. A grande revelação metafísica acontece quando percebemos que consciência é tecnologia, a mais antiga, a mais precisa e a mais negligenciada pela humanidade. Não falo de espiritualismo, mas de física aplicada à percepção. A intenção reorganiza a atenção reorganiza padrões mentais reorganizam escolhas, escolhas reorganizam sociedades. Portanto, a vibração não é um conceito abstrato, mas a arquitetura invisível da realidade social. O plot twist não é que podemos mudar o mundo, é que já estamos mudando, só que sem direção consciente. Imagine por um instante que toda a humanidade funciona como uma grande rede neural distribuída. Cada pessoa é um nó, enviando sinais, emoções, memórias e impulsos que influenciam toda a malha. A neurociência mostra que redes neurais se estabilizam quando um pequeno número de neurônios se torna coerente e inicia um ritmo harmônico, e o mesmo ocorre com sociedades. Basta uma parcela pequena de indivíduos conscientes para alterar o comportamento do todo. O plot twist é que a transformação coletiva não depende da maioria, depende de coerência. Mas a revelação mais surpreendente talvez seja esta: não é o conhecimento que transforma o futuro, e sim o interesse. O interesse é movimento, vibração, abertura do campo perceptivo. Quando uma pessoa decide investigar os porquês e paraquês da vida, ela não apenas aprende, ela altera sua própria frequência. E quando altera sua frequência, começa a influenciar o campo ao redor. A ciência chama isso de acoplamento emocional. A metafísica chama de ressonância. Ambas falam da mesma coisa. O futuro nasce de pequenas coerências internas que se espalham silenciosamente. E então, o plot twist final: o nível social que poderíamos alcançar não é utópico, é físico. Sistemas vibracionais coerentes produzem ordem. Sistemas emocionais coerentes produzem empatia. Sistemas cognitivos coerentes produzem inovação. Todos esses elementos já existem, mas estão dispersos, como partículas esperando um campo que as organize. O que falta não é força, nem número, nem tecnologia. O que falta é direção vibracional. Quando deixamos de torcer para participar, esse alinhamento começa. E quando começa, todo o futuro se reorganiza ao redor dele. Agora que compreendemos a profundidade do movimento consciente, surge a pergunta prática: como transformar essa sabedoria em gesto cotidiano? A verdade é que não precisamos de grandes atos públicos para alterar o campo coletivo. Precisamos de pequenas escolhas recorrentes que, vibrando em coerência, atuam como pontos de reorganização na malha da realidade. Assim como um único elétron pode desencadear uma cadeia de reorganização dentro de um átomo, um único ser humano consciente pode iniciar micro-ondas de transformação que se espalham silenciosamente. Aplicar isso na vida real começa por algo simples: observar o próprio estado interno antes de agir. A primeira prática é a disciplina da atenção. Não a atenção tensa, mas a atenção serena,
aquela que percebe o próprio pensamento como quem observa um rio silencioso. A neurociência mostra que pessoas que praticam esse tipo de atenção reduzem o ruído interno, aumentam a coerência do sistema nervoso e ativam áreas ligadas à empatia e criatividade. Em termos metafísicos, essa atenção é uma forma de alinhamento vibracional. Ao reduzir turbulências internas, o indivíduo passa a emitir frequências mais estáveis, influenciando suavemente o ambiente ao redor. Aplicar isso diariamente pode transformar desde conversas até decisões sociais. A segunda prática é cultivar interesse genuíno. Perguntar por quê e para quê não é um gesto intelectual, é um mecanismo vibracional que abre novas sinapses e ativa zonas cerebrais responsáveis por pensamento crítico e visão sistêmica. Quando questionamos com sinceridade, reorganizamos nosso padrão interno de percepção. Não aceitamos respostas automáticas, buscamos coerência. E essa busca cria uma vibração de ordem que, ao se espalhar entre indivíduos, gera mudanças sociais concretas. Toda transformação coletiva começa quando alguém decide olhar mais fundo, não para desafiar, mas para compreender. A terceira prática é a coerência emocional, que nasce quando pensamentos, sentimentos e ações caminham na mesma direção. Esse alinhamento cria um campo interno estável, e é esse campo que, cientificamente, regula a variabilidade cardíaca e, metafisicamente, emite uma vibração reconhecida por outros seres. Coerência não é perfeição, é honestidade. É dizer a verdade para si mesmo antes de dizê-la ao mundo. Quanto mais coerente um indivíduo se torna, mais facilmente ele se torna catalisador de harmonia. Ele não força mudança alguma, ele se torna um modelo vibracional para ela. A quarta prática é a contribuição silenciosa. Pequenos gestos que, repetidos, alteram o campo social. Pode ser escutar alguém com presença, agir com gentileza quando ninguém vê, optar por escolhas que beneficiem o coletivo, mesmo que ninguém reconheça. A ciência chama isso de contágio emocional. A metafísica chama de expansão do campo. Ambos os termos descrevem o mesmo fenômeno: vibrações humanas se espalham. Uma pessoa que decide agir com consciência pode alterar vibrações de dezenas, que alteram vibrações de centenas, que alteram vibrações de milhares. Por fim, a quinta prática é a presença diante do futuro. Não esperar que algo aconteça, mas caminhar com intenção ativa. Isso não exige pressa, apenas direção. O futuro se constrói com passos pequenos, mas passos conscientes. Se essa reflexão te tocou, compartilhe o que sentiu. Às vezes, uma simples partilha é o primeiro movimento de um novo padrão que o mundo estava esperando. Chegamos ao ponto em que a jornada interior encontra seu reflexo no mundo externo. Toda a ciência, toda a metafísica e toda a reflexão se condensam aqui, como gotas de orvalho formando um único brilho sob a luz da manhã. Percebemos que a transformação não exige heroísmo, mas sinceridade vibracional. O coração humano, quando respira em coerência, emite ondas que ultrapassam fronteiras invisíveis. É como observar uma flor se abrindo lentamente, não há pressa, não há esforço, apenas um movimento natural em direção à luz que sempre existiu. A síntese emocional revela que nada do que sentimos é isolado. Assim como um neurônio acende redes inteiras ao disparar um único impulso, cada emoção que cultivamos ilumina regiões internas que, por ressonância, alcançam outros seres. A biologia descreve esse fenômeno através dos neurônios espelho, a metafísica o descreve como a harmonia entre vibrações. Ambas as linguagens convergem para a mesma verdade: aquilo que sentimos se estende além da nossa pele. Por isso, quando um indivíduo escolhe consciência em vez de reação, ele reorganiza a atmosfera emocional de tudo ao redor. Aqui, razão e emoção deixam de ser opostos e se tornam parceiros no movimento da vida. A física nos diz que o universo é formado por frequências, a metafísica nos diz que a consciência é quem as interpreta. A síntese ocorre quando percebemos que não precisamos escolher entre ciência e alma. Somos herdeiros de ambas. Quando permitimos que o intelecto entenda e que o coração sinta, criamos um campo de coerência capaz de sustentar mudanças reais. É como se duas notas distintas finalmente encontrassem a harmonia que sempre buscaram. A partir dessa síntese, compreendemos algo essencial: a vibração humana é uma linguagem. Ela fala através do olhar, da postura, da respiração, da intenção silenciosa. E essa linguagem atravessa ambientes inteiros, influenciando a forma como outras pessoas pensam, decidem e agem.
Quando alguém vive em coerência emocional, torna-se uma espécie de espelho limpo para o mundo, permitindo que outros se vejam com mais clareza. Esse é o poder suave da consciência, transformar não pela força, mas pela transparência vibracional. Nesta etapa da jornada, o espectador começa a reconhecer algo profundo. A transformação do futuro não nasce de teorias, mas de atmosferas internas. Uma sociedade inteira pode mudar quando seus indivíduos reorganizam seu próprio campo emocional. Assim como um único ponto de luz pode alterar a geometria das sombras em um quarto, um único ser humano em coerência pode alterar perspectivas coletivas. A síntese emocional é esse lembrete. O futuro começa no interior, mas ecoa por toda parte. E então, enquanto as camadas desta reflexão se entrelaçam, surge um sentimento de presença suave, como se a própria vida estivesse respirando conosco. A síntese emocional é, na verdade, um retorno ao essencial, mover-se com consciência, sentir com verdade e agir com intenção. Neste instante, você não está mais apenas ouvindo um vídeo, está participando de um alinhamento vibracional que une lógica e sentimento em uma única pulsação luminosa. Quando atravessamos as camadas mais íntimas da consciência, descobrimos que o ser humano jamais esteve desconectado do universo que observa. Somos feitos da mesma poeira estelar que gera planetas, da mesma vibração que sustenta partículas, do mesmo campo que molda galáxias. A expansão filosófica começa quando percebemos que pensar não é apenas um ato interno, mas uma ondulação que toca tudo ao redor. Assim como uma estrela influencia corpos a bilhões de quilômetros através de sua gravidade, nossa vibração influencia ambientes que nunca chegaremos a ver. Não existe isolamento no universo, existe interdependência. A filosofia contemporânea e a física avançada convergem para uma verdade fascinante. O universo não é uma máquina fria, mas um campo de relações. Nada existe sem interagir. Nada permanece sem se reorganizar. A mecânica quântica mostra que partículas distantes podem permanecer conectadas. A filosofia mostra que consciências distantes também podem se influenciar. Essa é a sutil beleza da existência. Cada gesto interno produz eco externo. Cada reflexão profunda altera padrões que vão além do imediato. Quando deixamos de ser torcedores da vida e nos tornamos participantes dela, deixamos de ser efeito para nos tornar causa, não pela força, mas pela presença. Neste ponto, a expansão filosófica revela uma pergunta maior do que todas as anteriores: qual é o meu papel no movimento da humanidade? Essa pergunta não busca grandeza, mas responsabilidade. A história mostra que pequenos ajustes internos em indivíduos comuns geram ondas civilizatórias inteiras, assim como pequenas diferenças nas condições iniciais de um sistema podem mudar todo o seu destino, segundo a teoria do caos. O que aconteceria, então, se cada ser humano desse um passo em direção à coerência, à curiosidade e ao bem-estar coletivo? A resposta não é utópica, é científica. Sistemas complexos mudam quando padrões internos mudam. A expansão filosófica nos convida a perceber que a evolução humana talvez nunca tenha sido sobre tecnologia, mas sobre maturidade vibracional. Aprendemos a controlar o fogo, mas ainda tropeçamos na gestão das nossas emoções. Aprendemos a decodificar o DNA, mas ainda hesitamos diante do desconhecido interno. A verdadeira transformação não está na máquina que criamos, mas na consciência que a opera. A filosofia nos lembra que a humanidade cresce quando a intenção cresce. E a ciência confirma: sistemas organizados ao redor de intenções coerentes avançam mais rápido, com menos desperdício de energia, menos conflito e mais harmonia. Aqui, a expansão se torna quase poética. Percebemos que a busca por sentido não é um luxo, é uma necessidade evolutiva. O ser humano precisa de propósito tanto quanto precisa de ar. Propósito é a força que orienta vibrações, organiza escolhas e alinha trajetórias. Quando entendemos que nossa intenção individual se entrelaça com milhares de outras intenções, vemos o mundo como um grande organismo pulsando, e percebemos que cada um de nós é uma célula essencial desse corpo maior. Nenhuma ação é pequena demais quando entendemos o alcance invisível da vibração. E assim, enquanto avançamos para as últimas etapas desta jornada, a expansão filosófica nos oferece um presente silencioso: a percepção de que a humanidade não precisa esperar por eras futuras ou líderes milagrosos para evoluir. A evolução começa onde estamos, com aquilo que sentimos, pensamos e escolhemos agora. Somos participantes do campo unificado da consciência,
E, ao movermos nossa vibração com honestidade e direção, estamos movendo o próprio destino humano. A lição que se ergue após toda a nossa caminhada é simples e, ao mesmo tempo, poderosa. A vida nunca foi sobre esperar que o mundo mude, foi sempre sobre mudar a maneira como vibramos dentro dele. A física mostra que todo sistema responde a estímulos, a consciência mostra que somos os criadores desses estímulos. Quando deixamos de apenas torcer por um futuro ideal e começamos a compreender a natureza das nossas próprias escolhas, descobrimos que o futuro não é um prêmio, mas uma consequência. O movimento interno gera movimento externo, e é assim que ciclos se transformam. A verdadeira moral deste episódio está no reconhecimento de que cada ser humano carrega uma assinatura vibracional que molda, ainda que silenciosamente, o tecido social. Nenhuma ação consciente é pequena demais, nenhuma intenção é irrelevante, nenhum gesto de lucidez deixa de ecoar. Somos parte de uma grande rede onde cada frequência afeta o conjunto. Portanto, o nível social que podemos alcançar não depende da sorte ou de eventos extraordinários, mas da soma das vibrações individuais que escolhem participar da vida com presença e responsabilidade. Entendemos, então, que a evolução não está em adquirir mais conhecimento, mas em gerar mais coerência. A biologia nos ensina que sistemas vivos prosperam quando cada parte opera em sintonia com o todo. A metafísica nos lembra que o coração humano só encontra paz quando seus movimentos internos refletem sua verdade mais profunda. A moral é clara: o futuro que desejamos exige que sejamos alinhados por dentro antes de tentar ajustar o que está fora. A harmonia social nasce da harmonia interna. A lição também nos diz que a curiosidade é um dos maiores motores da transformação humana. Quando paramos de esperar respostas prontas e passamos a investigar a realidade com interesse sincero, algo desperta em nós, um senso de autoria. Descobrimos que não estamos aqui para sobreviver ao mundo, mas para colaborar na construção dele. Cada pergunta elevada ajusta nossa vibração, e cada vibração ajustada cria campos mais maduros ao nosso redor. A evolução é uma escolha, não um destino inevitável. A moral se aprofunda quando percebemos que o bem-estar coletivo não é um ideal distante, mas um reflexo da maturidade vibracional de cada indivíduo. A física afirma que forças coerentes geram ordem, a metafísica afirma que corações coerentes geram compaixão. E quando unimos essas duas verdades, entendemos que sociedades inteiras podem florescer quando seus indivíduos escolhem viver com integridade emocional, presença atenciosa e intenção alinhada ao bem comum. É simples, mas transformador. A vibração de um só ser pode alterar o campo de muitos. Por fim, a lição maior: o universo não fala com palavras, mas com vibrações que só o coração compreende. Se quisermos alcançar um nível social mais elevado, precisamos primeiro elevar aquilo que sentimos, pensamos e irradiamos. A vida está sempre nos respondendo. A pergunta é: qual vibração estamos emitindo? Ao movermos nossa consciência, movemos o futuro. À medida que este encontro chega ao fim, uma sensação silenciosa começa a se acomodar no fundo do peito. A sensação de que algo se reorganizou, não apenas como ideia, mas como vibração interna. A jornada que percorremos não foi apenas intelectual, foi uma reconfiguração do olhar, um reposicionamento da consciência diante da vida. E enquanto você respira agora, percebendo a textura do silêncio ao redor, é possível notar um detalhe sutil. O futuro parece um pouco mais próximo, um pouco mais moldável, como se estivesse esperando seu próximo movimento para adquirir forma. Este vídeo não termina como um ponto final, mas como uma vírgula luminosa. A consciência que você acessou aqui continuará reverberando ao longo dos seus próximos dias, reacendendo reflexões, refinando percepções, suavizando escolhas que antes pareciam automáticas. Nada se perde quando é sentido com verdade. Cada momento de lucidez cria um registro vibracional que acompanha seus passos. E assim, mesmo em silêncio, este conteúdo continua vivo dentro de você, reorganizando padrões, inspirando calma, acendendo responsabilidade interior. Se este episódio fez sentido para você, lembre-se de que sua participação ativa, curtir, comentar, compartilhar, não é apenas um gesto de apoio ao canal, mas uma forma de ampliar o campo vibracional que estamos construindo juntos. Cada interação consciente expande o alcance desta mensagem, permitindo que outras pessoas encontrem a mesma clareza que você encontrou aqui. Somos uma rede, e redes se fortalecem por conexão. Cada toque, cada palavra, cada presença importa. Antes de encerrarmos,
Permita-se sentir a profundidade desta compreensão. O movimento que garante o futuro não é externo, é interno. Não começamos mudando o mundo, começamos mudando o modo como vibramos nele. E essa mudança, quando guiada pela curiosidade e pelo bem-estar coletivo, se torna o eixo silencioso da evolução humana. O que você faz agora, mesmo que pareça pequeno, reorganiza campos. Não subestime a força da sua intenção. E enquanto a música se dissolve lentamente, imagine diante de si uma grande paisagem vazia, como um horizonte recém-criado. É ali que seu próximo passo vibracional será plantado. O futuro não é uma estrada já construída, é um campo quântico de possibilidades que responde ao seu estado interno. Caminhe com confiança suave. Caminhe com presença. Caminhe sabendo que sua vibração é seu gesto mais poderoso. É assim que se escreve um novo destino, partícula por partícula, emoção por emoção. No próximo encontro, atravessaremos um tema ainda mais profundo, o ponto onde pensamento e matéria se abraçam, revelando como a consciência molda não apenas percepções, mas estruturas físicas. Se este vídeo abriu uma porta, o próximo mostrará o corredor inteiro. Até lá, mantenha sua vibração consciente. O universo está mais atento a você do que imagina. E assim, te vejo no próximo vídeo, com mais informação sobre tudo que envolve crescer, evoluir, transformar e manifestar. Até breve.